Depois, quisemos saber se aquelas crianças que haviam obedecido à instrução continuariam a lembrar-se dela após um certo lapso, e se ela ainda controlaria seu comportamento. Introduzimos uma pausa de 10 a 15 segundos entre o momento em que colocávamos a moeda no copo e pedíamos para a criança encontrá-la e o momento em que liberávamos a criança para começar sua procura. Constatamos que as crianças mais novas eram completamente incapazes de realizar a tarefa. Mesmo que conseguissem seguir a instrução verbal imediatamente, esta perdia sua função de controle se houvesse uma pausa, e as crianças pegariam os dois objetos de uma vez. As crianças um pouquinho mais velhas eram capazes de manter o controle sobre seu comportamento apesar da pausa. Em ambos os casos, nossas observações lidavam com uma combinação de comandos verbais e estímulos imediatos. A criança via a moeda ser colocada no copo e ouvia a instrução. O que aconteceria se isolássemos os dois fatos um do outro? Poderia a criança seguir o comando verbal se não fosse suplementado pelo estímulo visual? Foi colocada uma tela entre a criança e os objetos sobre a mesa, de maneira que a criança não podia ver aonde era colocada a moeda. Então era dado o comando: a moeda está no copo. Por favor, encontre a moeda. As crianças de 1 ano e meio a 3 anos que haviam facilmente realizado a tarefa da série anterior eram incapazes de seguir o comando verbal puro desacompanhado do estímulo visual. Tornavam-se confusas e frequentemente pegavam o copo e a taça. O comando verbal puro assumia uma função de controle por volta de uma idade de 3 anos e meio. Depois de passar os olhos pelos primeiros estágios da maneira pela qual os comandos verbais assumem funções de controle, queríamos investigar a estabilidade dessa função. Fizemo-lo de duas maneiras. Primeiro, criamos uma situação em que o comando verbal entrava em conflito com a experiência prévia da criança. A seguir, criamos uma situação em que o comando verbal conflitava com a informação imediata do ambiente visual. Para criar o primeiro tipo de conflito, colocava-se a moeda no copo umas 3 ou 4 vezes, para criar na criança um conjunto de expectativas. Então quebrava-se o padrão e a moeda era colocada na taça. Esta complicação fez com que as crianças que haviam conseguido seguir os comandos verbais da primeira fase se tornassem incapazes de fazê-lo, tanto na série em que havia o auxílio visual quanto na série em que era introduzida a tela. Agora, as crianças continuavam a agarrar o copo. Só depois de alguns meses foram capazes de superar essa complicação e completar a tarefa. O segundo tipo de conflito que introduzimos veio a ser ainda mais complicado. Instruíamos a crianças de 2 anos e meio a 3 anos de idade: se eu levantar meu punho, você levanta seu dedo, ou se eu levantar meu dedo, você levanta seu punho. As crianças mais novas tinham dificuldade em repetir estas instruções e algumas vezes simplificavam-nas. As crianças de 3 a 3 anos e meio não viam dificuldade nesta parte da tarefa. Mas quando as crianças tentavam seguir os comandos, passavam por maus bocados. Observando o punho do experimentador, a criança imitá-lo-ia, deixando de seguir a instrução verbal. Não demonstravam estar cientes de que havia uma discrepância entre o que estavam fazendo e as instruções verbais. As crianças mais velhas, no entanto, apresentavam alguns sinais de conflito. Em resposta ao punho do experimentador, levantavam corretamente seus dedos, demonstravam dúvida e substituíam seus dedos por seus punhos. Só depois de alguns meses, quando as crianças já tinham 4 anos ou mais, conseguiam seguir instruções verbais que entravam em conflito com o que viam. Tenho consciência de que este trabalho não constituiu mais que uma série de estudos piloto, e que observações extensivas ainda precisam ser feitas. Mesmo assim, uma estratégia que combina modelos artificiais de laboratório com observações mais naturais e com quasi-experimentos é extremamente frutífera. 7. Distúrbio de funções cerebrais. Tínhamos 2 estratégias para descobrir e descrever a natureza das funções psicológicas superiores. A primeira era acompanhar seu desenvolvimento, e a segunda era acompanhar o curso de sua dissolução sob condições de lesão cerebral localizada. Em meados da década de 20, Vygotsky sugeriu pela primeira vez que uma investigação de lesões cerebrais localizadas poderia se constituir num caminho para análise da estrutura cerebral e de desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Naquela época, nem a estrutura destes processos nem a organização funcional do cérebro estavam muito claras. Prevaleciam, então, 2 princípios diametralmente opostos de explicação de funcionamento do cérebro. De um lado, tínhamos os teóricos da localização, que tentavam relacionar cada função mental a uma área cortical específica, e de outro, os teóricos holísticos, que defendiam que o cérebro funciona como um todo para produzir as funções psicológicas expressas pelo comportamento. De acordo com esta visão, era a quantidade de tecido cerebral lesado, e não a localização da lesão, que determinava a natureza dos efeitos resultantes. A investigação científica de distúrbios dos processos mentais complexos começou em 1861,
quando o anatomista francês Paul Broca descreveu o cérebro de um paciente que, por muitos anos, havia sido confinado no Hospital Salpêtrière por ser incapaz de falar, apesar de conseguir entender a fala. Quando o paciente faleceu, Broca conseguiu obter uma informação muito precisa acerca da área de seu cérebro que estava lesada. Broca foi o primeiro a demonstrar a produção da fala, isto é, as coordenações motoras que produzem a fala estão associadas a uma região localizada do cérebro, mais especificamente, o terço posterior do giro frontal inferior esquerdo. Broca postulou ser este o centro de imagens motoras das palavras, e que uma lesão nesta região levaria a uma perda específica da fala expressiva, que ele originalmente chamou de afemia, mas que veio a ser conhecida depois por afasia, termo usado até hoje. Esta foi a primeira vez que uma função mental complexa, como a fala, foi localizada com base em observação clínica. Ao mesmo tempo, foi a primeira descrição da grande diferença existente entre as funções do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo do cérebro. As descobertas de Broca foram seguidas pelas de Karl Wernicke, um psiquiatra alemão. Em 1873, Wernicke publicou descrições de casos em que lesões do terço posterior do giro temporal superior esquerdo resultavam na perda da capacidade de entendimento da fala audível. Afirmou ter encontrado um centro de imagens sensoriais das palavras, ou o centro do entendimento da fala. A descoberta de que uma forma complexa de atividade mental pode ser vista como função de uma área localizada do cérebro causou um entusiasmo nunca antes visto nas ciências neurológicas. Em pouco tempo, foram encontrados muitos outros centros de funções intelectuais, incluindo um centro dos conceitos na região parietal inferior esquerda e um centro da escrita na parte posterior do giro frontal médio esquerdo. Na década de 1880, os neurologistas e psiquiatras eram capazes de organizar mapas funcionais do córtex cerebral. Achavam que haviam resolvido o problema da relação entre a estrutura cerebral e a atividade mental. Esse tipo de pesquisa persistiu até a década de 30. Desde o começo, alguns cientistas reprovaram este tipo de teoria. Proeminente entre eles era o neurologista inglês Glynx Jackson. Sustentava que a organização cerebral dos processos mentais diferia de acordo com a complexidade do processo em questão e com a representação cerebral do processamento desta complexidade. As ideias de Jackson vinham de observações que pareciam desafiar a teoria da localização proposta por Broca. Em estudos de distúrbios motores e da fala, Jackson notou que lesões de uma área em particular nunca causavam uma perda completa da função. Ocorria um paradoxo. Algumas vezes o paciente se movia ou falava de maneira que, sob o prisma da localização estrita, seria impossível. Por exemplo, o paciente poderia ser instruído, diga a palavra não, e não conseguiria fazê-lo. Mas um pouco depois, na mesma entrevista, o paciente poderia, em resposta a um pedido diferente, dizer: não, doutor, não posso fazer isso. Jackson resolvia paradoxos deste tipo, em que não é ao mesmo tempo possível e impossível, sugerindo que todas as funções psicológicas têm uma complexa organização vertical. Cada função tem uma representação no nível inferior na medula espinal ou no tronco cerebral. Está também representada no nível médio ou motossensorial do córtex, e tem finalmente uma representação no nível superior, presumivelmente nos lobos frontais. Advogavam um estudo cuidadoso do nível em que uma determinada função era realizada, e não sua localização em áreas particulares do cérebro. A hipótese de Jackson, que teve grande influência sobre nosso trabalho, não foi retomada e desenvolvida senão 50 anos depois, quando voltou à cena nos escritos de neurologistas como Anton Picke, 1905, von Monaco, 1914, Henry Hed, 1926 e Kurt Goldstein, 1927, 1944, 1948. Sem negar que as funções psicológicas elementares, como a visão, a audição, o tato e o movimento fossem representadas em áreas bem definidas do córtex, estes neurologistas expressaram dúvidas acerca da aplicabilidade do princípio da localização estrita aos mecanismos cerebrais das formas complexas de atividade mental humana. No entanto, esquecendo os ensinamentos de Jackson, abordavam a atividade mental complexa a partir de um ponto de vista diametralmente oposto aos dos localizacionistas estritos. Referindo-se ao caráter complexo da atividade mental humana, Monaco tentou descrever suas características específicas com um termo tão vago quanto o caráter semântico do comportamento. Goldstein falava de conjuntos abstratos e de comportamento categórico para expressar a mesma ideia. Ou postulavam que os processos mentais complexos, que eles denominaram semânticos ou comportamento categórico, eram resultado da atividade do cérebro como um todo, ou divorciavam completamente os processos complexos da estrutura cerebral, enfatizando sua natureza espiritual. De nosso ponto de vista, nenhuma dessas duas posições parecia oferecer uma boa base para nossa pesquisa científica.
Rejeitávamos as teorias holísticas porque considerávamos absurda a manutenção de uma separação obsoleta entre vida espiritual e cérebro, e a negação da possibilidade de descoberta da base material da mente. As ideias acríticas do potencial de massa traziam novamente à tona a noção, para nós inaceitável, do cérebro como uma massa nervosa primitiva e indiferenciada. As razões pelas quais rejeitamos a ideia da localização estrita só surgiram depois de muitos anos de trabalho, e são um pouco mais complicadas. A maioria dos investigadores que estudaram o problema da localização cortical entenderam o significado do termo junção como a função de um tecido em particular. Por exemplo, perfeitamente natural que consideremos que a secreção de bile é uma função do fígado, e a secreção de insulina uma função do pâncreas. Também é lógico considerar a percepção da luz como função dos elementos fotossensíveis da retina e dos neurônios altamente especializados do córtex visual. Essa definição, no entanto, não abarca todos os usos do termo junção. Quando falamos da função de respiração, obviamente não podemos considerá-la como função de um tecido em particular. O objetivo último da respiração é suprir de oxigênio os alvéolos pulmonares, difundi-lo através das paredes dos alvéolos, fazendo chegar ao sangue. O processo como um todo não é realizado como função simples de um tecido em particular, mas como um sistema funcional completo, abarcando muitos componentes pertencentes a diferentes níveis do sistema secretor, locomotor e nervoso. Tal sistema funcional, termo introduzido e desenvolvido por P. K. Anokin em 1935, difere dos outros não só na complexidade de sua estrutura, mas também na mobilidade de suas partes componentes. A função original da respiração, restauração da homeostase, e seu resultado final, o transporte de oxigênio até os alvéolos pulmonares e sua absorção pela corrente sanguínea, obviamente permanecem constantes. O modo pelo qual esta tarefa é realizada, no entanto, pode variar consideravelmente. Por exemplo, se o diafragma, o principal grupo muscular envolvido na respiração, deixa de atuar, entram em ação os músculos intercostais, e se por alguma razão estes músculos não funcionarem, são mobilizados os músculos da laringe, e a pessoa ou animal passará então a engolir o ar, que atingirá os alvéolos pulmonares por um caminho totalmente diferente. A presença de uma tarefa invariável, realizada por mecanismos variáveis, que levam o processo a uma conclusão sempre constante, é uma das características básicas que distinguem o funcionamento de qualquer sistema funcional. A segunda característica distintiva do sistema funcional é sua composição complexa, que sempre inclui uma série de impulsos aferentes, de ajuste e eferentes, executivos. Esta combinação pode ser ilustrada por uma referência à função do movimento, que foi analisada em detalhe pelo matemático e fisiologista soviético N. E. Bernstein. Os movimentos de uma pessoa que pretende modificar sua posição no espaço, acertar um alvo ou realizar alguma ação nunca acontecem simplesmente por meio de impulsos eferentes, motores. Como o aparelho locomotor, com suas articulações móveis, pode ter graus maiores ou menores de liberdade conforme diferentes grupos de articulações participem da execução do movimento, e como cada novo estágio do movimento muda o tônus inicial dos músculos, o movimento é, em princípio, impossível de ser controlado apenas por impulsos eferentes. Para que um movimento ocorra, é necessário que seja constantemente corrigido por impulsos aferentes, que fornecem informação acerca da posição do membro no espaço e da mudança no tônus muscular. Esta estrutura complexa de locomoção é necessária para satisfazer as condições fundamentais, preservando a invariabilidade da tarefa e de seu desempenho, através de meios cambiantes. E é aparente que todo movimento tem o caráter de sistema funcional complexo e que os elementos que o realizam podem ser modificados, porque o mesmo resultado pode ser obtido por métodos diferentes. Nos experimentos de Walter Hunter, um rato num labirinto atingia seu objetivo tomando um certo caminho, mas quando um dos elementos do labirinto foi substituído por água, o rato atingiu seu objetivo com movimentos natatórios. Em algumas das observações de Karl Lachey, um rato, treinado para executar um determinado padrão de movimentação, mudou radicalmente a estrutura de seus movimentos depois de ter o cerebelo retirado. O rato não conseguia mais reproduzir os movimentos aprendidos pelo treinamento, mas ainda conseguia atingir seu objetivo, andando de trás para frente. Este mesmo caráter intercambiante pode ser observado nos atos locomotores humanos, se forem cuidadosamente analisados. Um ato como acertar. Um alvo é feito com um conjunto diferente de movimentos dependendo da posição inicial do corpo. A manipulação de objetos pode ser realizada por diferentes conjuntos de impulsos motores, ou a escrita, que pode ser feita a lápis ou caneta, com a mão esquerda, com a direita, ou mesmo com o pé, sem que seja afetado o significado do que é escrito. Esta estrutura sistêmica é característica também das formas complexas de atividade mental, além de atos comportamentais simples.
Ainda que de funções elementares como o registro de sensações pela retina possa-se legitimamente afirmar que possuam localização num grupo bem definido de células, parecia para nós absurdo imaginar que quaisquer funções complexas pudessem ser vistas como função direta de um grupo limitado de células ou pudessem ser localizadas em áreas particulares do cérebro. Nossa abordagem da estrutura dos sistemas funcionais em geral, e a das funções psicológicas superiores em particular, nos levou a crer na necessidade de uma radical revisão das ideias acerca da localização que haviam sido apresentadas pelos teóricos do princípio do século. Aplicando aquilo que sabíamos e que supunhamos acerca da estrutura das funções psicológicas superiores, a partir de nosso trabalho com crianças, Vygotsky chegou à conclusão de que essas funções representam sistemas funcionais complexos, mediados em sua estrutura, incorporam símbolos e instrumentos historicamente acumulados. Consequentemente, a organização dessas funções superiores deve ser diferente de qualquer coisa que possamos observar nos animais. Além disso, como o cérebro H humano levou milhões de anos para evoluir, mas a história humana está restrita a alguns milhares de anos, uma teoria da organização cerebral das funções superiores tem que levar em conta determinados processos, como aqueles envolvidos no ato de escrever, que dependem parcialmente de mediadores externos, historicamente condicionados. Em outras palavras, Vygotsky chegou à conclusão de que seu ponto de vista histórico, utilizado na abordagem de processos psicológicos como a memória voluntária, o pensamento abstrato e as ações voluntárias, também poderia constituir um corpo de princípios que explicassem a organização desses mesmos processos a nível cerebral. Sua teoria do desenvolvimento das funções psicológicas superiores em crianças também nos levou à conclusão de que o papel de uma determinada região do cérebro na organização de um processo psicológico superior mudaria no curso do desenvolvimento de um indivíduo. Nossa pesquisa havia demonstrado que todas as atividades conscientes, são inicialmente realizadas de maneira expandida.